Graças nós damos ao nosso glorioso Deus, Pai Criador, que tanto nos ama e quer bem. Também agradecemos seu Filho amado Jesus, com sua bendita Mãe Maria Santíssima, e a nossa querida Santa Vó Rosa, e o nosso estimado irmão Aldo, o nosso pastor e supremo pastor do rebanho de Jesus e da Santa Vó Rosa. Em nome deles, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, dando boa-vinda a todos a esta reunião. É o desejo sincero do meu coração que sejam todos grandemente abençoados e que a Santa Vó Rosa, neste período da reunião, com seus santos e anjos, possam atuar entre nós com o seu grande poder e o seu grande amor. Eu convido a todos que estão assentados, por gentileza, vamos ficar em pé para iniciar a nossa reunião desta noite. Mais uma oportunidade maravilhosa que temos para aproveitar tudo aquilo que é bom e que pertence à Igreja Apostólica. Curvando nossas cabeças, levantando as nossas mãos, vamos orar e entregar a nossa reunião nas mãos da Santa Vó Rosa e do Primaz. Toda honra e glória, ó Deus, Santíssimo Criador, invoco o teu nome e o teu poder para fazer a tua vontade se realizar em nossos corações. Teu amor esteja presente, unindo a todos nós no teu excelso amor. Pela graça do teu divino Espírito Santo, pela graça do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, também pelas graças poderosíssimas de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, junto com as preciosas bênçãos e a presença do Santo Primaz, dirigindo o nosso trabalho, como sempre tem feito, nos ajudando, porque sem ti nada seremos, mas com a tua graça somos sempre felizes e seremos sempre vencedores. Repousa sobre nós, irmão Aldo, o teu amor, o teu poder, e nos ensina a viver como Deus quer, como sempre o Senhor tem feito. Nos ajude com Maria Santíssima, nossa gloriosa Mãe, que hoje memoramos o dia do seu arrebatamento aos céus. Como rainha foste coroada para todo sempre. Ó bendita Mãe dos filhos de Deus, nós prestamos com grande glória o nosso louvor, o nosso reconhecimento como rainha gloriosa, Mãe dos filhos de Deus, assentada ao lado de Jesus no seu glorioso trono, junto com a Santa Vó Rosa e o nosso querido Primaz. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e peço que então nos ajude a todos nós, a cada corista, a cada músico, regentes e todos os demais, porque todos são filhos teus e gozam da bênção da tua plenitude, que nos é oferecida com tanto amor. O nosso agradecimento por tudo. Amém. Vamos cantar o corinho número 1, Igreja Forte. Oh
bem. Podem tomar os seus lugares, irmãos. Nós vamos cantar o 108 do Inário, Cremos em Maria Santíssima. O 109. Nós cremos que é a Virgem Maria. Nós cremos. Amém. Agora vamos ao programa do coral. E eles apresentam o primeiro hino. É pelo coral. Nos cobre com teu manto. Esse manto é o poder, irmãos. Ele não é uma peça, um vestuário. Ela é o poder. O manto da Santa Rosa é feito de poder. Então, nos cobre com teu manto.
Nossa Rainha Virgem Santíssima, querida Mãe de todos nós, filhos de Deus, quanto que Jesus ama a sua mãe. Sempre ele foi obediente a ela e tinha imenso amor pela mesma. Viveu com ela cerca de 30 anos. E quando chegou a hora de levar São José, então Maria Santíssima assistiu todo aquele sacrifício doloroso aos pés da cruz. Então Jesus entrega ela a São João, grande apóstolo, que ficou com ela até esse dia glorioso dela ser elevada aos céus. Estes hinos são uma homenagem do coral apostólico, preparado com a unção divina para homenagear a nossa santa gloriosa e querida. Vamos ouvir mais um hino. O coral apresenta agora Virgem Santa Maria.
muito maravilhoso, amados. Estes hinos são preparados com muito carinho. Agora nós vamos ouvir a orquestra Sou Feliz. Somos felizes também, não é? Vamos ouvir a orquestra. Irmão regente, ele disse que vamos deixar para após a coleta. Então, a seguir, nós vamos contribuir, que é o nosso dever sagrado, fazer esta parte, para depois dar continuidade no nosso trabalho. Mas é uma data especial, mas nós somos um povo especial, escolhido por Deus, santificado, porque a pureza do Pai é transmitida em nós pelo poder da regeneração. Nós fomos regenerados, todo o nosso passado foi perdoado, nós passamos por um arrependimento pelo batismo, recebemos o sinal, que é o selo da redenção, e aí estamos numa longa jornada, contribuindo, lutando pelo bem do reino do céu. E o ofertar é uma das partes importantíssimas, que é o cumprimento do nosso sagrado dever, manter o trabalho desta igreja em ordem aqui na face da terra. Então, eu vou ler aos irmãos o apelo editado para esta oportunidade. Estimados irmãos, a nossa luta ela é muito grande para levarmos avante a obra de Deus na terra. Saibam, porém, que poderemos vencê-las com a união e a boa vontade de todos os apostólicos. Pois é preciso que todos se conscientizem de que é necessário estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo, boa disposição e amor para com o trabalho da igreja. Diz o conselho: nós, da direção da igreja, fazemos este apelo a todos os nossos irmãos e irmãs, no sentido de que contribuam com suas ofertas normais ou especiais e dízimos, pois temos muitos compromissos e obrigações, os quais devem ser honrados nos seus vencimentos. Lembre-se de que a obra de Deus depende de todos para ser levada avante, até que a missão e os planos de Deus Pai para nossa igreja sejam cumpridos. Assim, contamos com a generosidade de cada coração, bem disposto a fazer a sua parte e reconhecido de que a igreja depende muito do esforço conjunto e individual, quer dizer, de cada um, dos irmãos e irmãs, em favor da obra que estamos realizando, em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Confiamos muito no esforço de cada apostólico e esperamos contar com a colaboração de todos. Portanto, não deixem de fazer o seu esforço em favor da igreja, pois dependemos do seu amor e das suas contribuições e ofertas generosas. Recebam as preciosas bênçãos dos céus e o nosso abraço fraternal, que enviamos a todos com muito amor e gratidão por tudo o que fazem e fizerem para a Igreja Apostólica,
que Deus, o Pai, Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe e amparem. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Não temos dúvida alguma, porque por algumas vezes o irmão Aldo diz que confia no seu povo, assim como nós confiamos nele. Ele ainda na terra, ele fazia essa afirmação: eu confio no meu povo. E ele tinha certeza porque é ele mesmo que abençoa, que dirige, que atende nossas orações, nossos pedidos, nosso clamor. E ele falou certa vez para mim, não precisa falar muito sobre o assunto da contribuição não, porque o povo sabe, o povo ama e compartilha, e é uma verdade, irmãos. Eu não vou prolongar muito nesse assunto, e convido os irmãos para curvar suas cabeças e ouvir a oração que faço, para consagrar as ofertas e suplicar mais bênção que tem reservada para cada um de nós. Santa Vó, chuvas de bênção a senhora tem constantemente para os seus filhos, dar continuidade nesse trabalho glorioso. E assim a senhora tem nos ajudado a possuir recursos para junto contribuirmos. Quanto às bênçãos maravilhosas, abençoe a todo o teu povo, Santa Vó, e especialmente estes neste momento que irão apresentar a sua contribuição com fé e alegria mais uma vez. E em teu santo e bendito nome eu declaro consagrada estas ofertas para o sustento e para a manutenção da tua obra aqui na face da terra. E por tudo nós te agradecemos. Amém. Essas recomendações para os cuidados da pandemia estão bastante compreensivas em nossa igreja. E assim os nossos irmãos têm cooperado, irmãos, com a máscara, e usando também o álcool gel, e tomando os cuidados devidos e necessários, como as autoridades do país têm recomendado. Aqui tem uma referência sobre a Santa Comunhão que leio antes da orquestra apresentar o hino. Santa Comunhão na sede e nas congregações. Convidamos todos as nossas congregações, é o povo, das congregações, a realizarem o sacramento da Santa Comunhão, que se dará no dia 29 deste mês de agosto, onde junto comemoramos também a data do aniversário do nascimento do nosso Santo Irmão Aldo. A Santa Comunhão, ela é um ato solene e sagrado para unir os filhos de Deus em Cristo, nosso Senhor, e unir todos como verdadeiros irmãos nesta terra. Portanto, estamos autorizando este sacramento em todas as congregações, isto desde que não haja discórdia, desentendimento e disputa entre os irmãos. Solicitamos aos responsáveis do setor de escala, então, que entre em contato
com a sede para que não falte pastor escalado para a realização da celebração. E em virtude de alguns municípios ainda terem restrições nestas congregações, poderão realizar até e tão somente 2 atos de Santa Comunhão, isso se for necessário, em determinada congregação. Onde não houver restrições e houver espaço suficiente, realizem apenas um ato solene, pois a união, neste momento, é fundamental para aproveitarmos a essência deste sacramento. Orientação aos membros do coral. Solicitamos aos nossos irmãos regente, músico e coristas da sede e das congregações que, após as apresentações dos hinos, para permanecer em seus lugares, evitar de sair, a não ser que for ao banheiro, uma necessidade urgente, para que ali poder ouvir a mensagem do boletim e a explicação que o pastor faz no momento. Esse problema dos hinos aqui, irmãos, está sendo selecionado. Alguns hinos ainda vão ser autorizados, está sendo verificado. E alguns ultrapassaram os limites, eu vou ler aqui. Somente os hinos apostólicos aprovados, numerados e documentados, que estão disponibilizados no site da Igreja Apostólica, estes devem ser apresentados em nossas reuniões. Do outro lado, infelizmente, alguns irmãos estão desobedecendo esta ordem, que é a ordem do Santo Irmão Aldo, e estão usando as redes sociais. Então, irmãos, não é permitido isso, não é? Porque é uma ordem do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, que deve ser respeitada. Não é para levar essa desobediência das redes sociais, para difundir as suas letras e as suas músicas novas, gravadas, porém em estúdio, fora do ambiente da igreja, acompanhados por instrumentos musicais que não são utilizados em nossa igreja, e por tendências que não são condizentes com a música sacra, que não foram aprovados pela igreja. Estas músicas e letras são de inteira responsabilidade de seus autores e não da igreja. Arranjadores e cantores, nada tendo a ver com os hinos da Igreja Apostólica. Tem mais um pedacinho aqui. Informamos que essas letras e música que estão sendo divulgadas sem aprovação e documentação em nome da Igreja Apostólica está afrontando o Conselho Deliberativo, o regimento da Igreja Apostólica e os irmãos responsáveis pelas análises não serão aquilo lá analisados e nem farão parte do repertório da nossa igreja. Estão bem avisados. Os nossos hinos da Igreja Apostólica seguirão, como sempre foi, exatamente como a Santa Avó Rosa orientou a missionária Odete posteriormente. Como o Santo Irmão Aldo sempre determinou que fossem analisados. Serão, então, os da nossa igreja, correto? Serão avaliados em relação à letra referente à doutrina apostólica e na questão musical com relação aos plágios e assim evitarem de seguirem tendências mundana e profana. Existe um número considerável de hinos em análise, que gradativamente estão sendo aprovados e liberados,
para uso em nossa igreja. Pedimos a compreensão e a paciência de nossos compositores e arranjadores, para que possamos seguir conforme o fluxo normal das aprovações ou correções. Sobre fotos, filmagem em nossos templos. Lembramos nossos irmãos que somente as pessoas autorizadas pelo Conselho Deliberativo é que podem filmar ou fotografar os eventos apostólicos em nossa sede ou em nossas congregações. Isso é exceto, quer dizer, é parte nas cerimônias de casamento. Aí é outra norma. Quando, então, os noivos contratam os profissionais para fazer a filmagem. Aí é outro caso. Porém, solicitamos que evitem tirar fotografias individuais usando os nossos púlpitos como pano de fundo. Era isso aí. Agora vamos ouvir o coral apresentando então o hino já antes anunciado, mas se cumpre agora, pela orquestra Sou Feliz.
Muito bem. Agora ouviremos cantado o hino Salve a Agraciada. Anjo da
Em sequência, ouviremos mais um hino, glorificando a nossa mãe, que é intitulado Maria Santíssima, Deus a escolheu. Deus faz a escolha daquilo que Ele mesmo criou, irmãos. Deus é importantíssimo. Anunciou que o Messias um dia a este mundo viria. Então a humanidade aguardou e Deus só além buscou aqui na terra alguém. Promessa de enviar a este mundo uma nova luz, seu Filho amado Jesus, que mostraria a verdade, o caminho, a vida, seria salvação. O desejo de um novo tempo, uma prece, um templo de uma jovem pura e santa. Por Deus foi ouvida, pelo seu poder envolvida, e assim se tornou
sua vida a Deus entregou. O tempo passou e uma nova estrela no céu brilhou. Em uma manjedoura o príncipe nasceu, cresceu, sua missão desenvolveu. Ele ao seu lado sempre andou, de nada reclamou, somente o amor. Quando na cruz crucificaram Jesus, quanta tristeza sentiu. Porém, vitorioso, o Senhor ressurgiu e a profecia se cumpriu. Nossa gloriosa Mãe, esta é a nossa homenagem à Senhora, com agradecimentos a Jesus, teu Filho amado, ao nosso querido irmão Aldo, que está presente em cada um de nós, acompanhando a nossa reverência
o nosso trabalho com dedicação e amor. Esta santa estará sempre conosco, a grande vencedora, a rainha onipotente do Pai. Tem todo o poder no céu e na terra para ajudar, como santa gloriosa, que foi então assentada junto ao seu Filho amado. A mensagem nos traz uma belíssima meditação e eu leio aos irmãos esta mensagem maravilhosa. O arrebatamento de uma santa. Nossa mãe, Maria Santíssima, sempre foi santa e nunca pecou. Por isso foi preservada do pecado original, preservada da morte e também do sepulcro. Ao iniciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, o anjo o saudou dizendo: Deus te salve, ó cheia de graça. Esta expressão, cheia de graça, é um vocativo. É como um nome que o anjo deu à Virgem Maria. Palavra que significa que ela sempre foi cheia de graça e continua sendo cheia de graça, isto é, pura e imaculada. Nossa mãe, Maria Santíssima, foi a grande vencedora e pelos seus méritos e pelo seu grande amor a Deus, a Jesus e a todos os que amam o bem, a justiça e a santidade, nosso Deus e seu Filho Jesus concederam a esta bendita e santa mãe a glória de ser arrebatada aos céus e de receber a coroa de Rainha dos céus e Mãe dos filhos de Deus. Nesta data gloriosa, em 15 de agosto, numa assunção maravilhosa, foi elevada às alturas e arrebatada aos céus, de espírito, corpo e alma, a bendita Mãe de Jesus, nosso Senhor, e nossa Mãe Celestial, Virgem Maria Santíssima. Imaginemos, irmãos, a magnitude daquele ato soberano, onde anjos e arcanjos belíssimos atuaram por ordem suprema do soberano Deus, elevando até o trono de Deus, nas maiores alturas celestes, a bendita Rainha Imaculada. Era um lindo cortejo, irmãos. Esse cortejo feito por uma multidão de anjos que iam com ela até o lugar de ser coroada e assentada no seu trono. Irmãos, pensem nos hinos mais gloriosos naquele momento, os quais os santos e anjos entoaram em glorificação, dando glória a ela, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo do Pai, e em exaltação maravilhosa à Trindade excelsa, pela magnífica vitória que o reino do céu conquistou naquele 15 de agosto. Podemos, pela fé e com a bênção e unção divina do Espírito Santo do nosso Pai, no mínimo, calcularmos o quanto os próprios jardins celestiais, dotados de flores vivas, exalaram seus aromas perfumados em adoração à Santíssima Rainha
e ao esplêndido Deus Trino, em seu trono reluzente, pela chegada ao supremo reino de Deus, da Santa dos Santos. Com seu manto azul bordado em fios de ouro, recebendo de Jesus, seu Filho amado, sobre mechas de cabelo dourados, recebendo em sua cabeça a coroa de ouro e brilhantes, agora sentado num trono repleto de glória e esplendor, junto ao trono do Deus Trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Houve no céu, nesta data marcante, a consumação de uma das maiores vitórias divinas, festejada por todos os exércitos de santos e anjos, em uma festividade imaginável. Amados irmãos, a vida da Virgem Maria, em todos os seus dias nesta terra, desde sua infância, foi sempre e é eternamente no céu um hino de glória ao Criador. Santíssima Mãe Maria, como filhos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e em nome de Jesus, teu amado Filho, o nosso Senhor, nós apostólicos rendemos à Senhora todo o nosso amor, enlaçados num só coração, por tudo o que fizestes, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, enquanto viveram aqui na terra, e muito especialmente no dia do seu ministério, na obra desta igreja, e pelo zelo e constante vigilância que a Senhora nos concede a cada dia, com teus lindos olhos azuis e o seu grandioso poder em nosso favor, como povo de Deus, a Igreja dos Céus. Louvado seja vosso santíssimo nome, ó ente querido, gloriosa Rainha, por todos os filhos de Deus, assim venerada, assim como é louvada constantemente nos céus, pelos coros angelicais. Amém. Aceite nosso louvor e adoração, ó Mãe Santíssima, nesta data da tua grande e gloriosa vitória. Não existe palavras para preencher toda esta glória que dela emana, através do seu poder, do seu amor. Ela é uma fonte de vida, como Jesus. Uma santa viva, poderosa, que transmite ao povo de Deus coragem, fé, virtudes, e que nos caracteriza com as virtudes dela como filhos de Deus. Ela é completa, de todo o poder e glória. É uma santa que nós veneramos e que Deus nos deu como maior presente, como mãe. Melhor mãe não existe. A sabedoria é uma coisa divina e pertence ao Espírito Santo. E é dele que emana. E a Virgem Maria foi cheia, riquíssima dessa sabedoria do Espírito Santo.
Por isso ela não temeu as forças e as hostes do mal. O inimigo tudo fez para abater ela e o filho, mas jamais conseguiu. Até essa data tão gloriosa, onde ela encerrou na terra a sua gloriosa missão. E a partir de então, foi o cortejo dos santos mais poderosos que acompanharam no seu arrebatamento, deixando então para nós um lindo exemplo de amor, fé e bondade. Querida mãe, o nosso agradecimento e esta reunião festiva para glorificar ainda mais com o nosso amor o teu santíssimo nome. Amém. Encerrando, eu agradeço a todos pela sua reverência, pela sua colaboração e convido a ficar de pé. Para finalizar, fazemos uma oração. De cabeças curvadas, de mãos levantadas, vamos orar. Bendito e amoroso Deus, Pai Criador, que dá a vida àqueles que te amam. Como Jesus fez, deu sua vida para nos salvar, derramou o seu sangue para nos purificar e deu como um selo sagrado ao Pai, selando o seu evangelho eterno, que nos é pregado pela Santa Vó Rosa, pelo irmão Aldo. E que na Santa Comunhão tomamos o seu precioso sangue, desde o momento da transubstanciação, ali está virtuoso o pão que é o teu corpo e o vinho que se transforma em teu sangue, para que os obedientes, tomando com fé, se fortaleçam e estejam assim edificados, como templo edificado para Deus, como ensinou São Paulo. Pai bendito, é a tua vontade, e que nesta próxima Santa Comunhão estejam todos bem preparados para se alimentarem mais uma vez do precioso sangue e do corpo de Jesus, que por nós foi dado como resgate, nos livrando da terrível condenação e da morte. Então, vó da paz, da saúde e da vida a todos, atenda as orações que com justiça fizeram. E de acordo com a tua vontade, eu oro e impõe as mãos também para esses pedidos de oração, de acordo com a necessidade deles, alguns hospitalizados, alguns tomando medicamento, e controlando o seu estado físico de saúde, e até mesmo emoções, ansiedade, coisas que atacam a mente e até o cérebro. Mas a senhora tem todo o poder para destruir qualquer que for o tipo da maldade e da doença. Por isso eu imploro por esses que aqui têm o seu pedido a seu favor, ou que os parentes e amigos colocam em favor de outros. Santa Vó abençoa com os seus santos e anjos esse numeroso número de pedidos que hoje foram apresentados nas caixinhas das congregações como na sede. E estes aqui eu já entreguei aos teus cuidados, aos cuidados do irmão Aldo, e assim eles sejam agraciados. Mas também eu oro agora para aqueles que não tiveram aqui presente, mas são teus filhos, os internautas que acompanham, visuando o nosso trabalho e valorizando. Lá também sejam grandemente abençoados, com sua família e o seu lar e seus pertences. Santa Vó, agora ao despedir os teus filhos para os seus lares, para voltarmos à nossa residência, que a senhora com os teus santos e anjos nos guarde, porque no mundo está cheio de criaturas maldosas e perversas, e que a senhora nos livre desses elementos malignos,
e mesmo durante o repouso da noite, sempre afastando com o poder dos seus santos e anjos a morte repentina e as consequências dos malfeitores. A Senhora, com seu grande olhar, que não cessam de velar por nós, afaste essas terríveis obras malignas que no mundo impera. Assim, bem guardados pelo teu amor, nós te agradecemos por esse trabalho tão importantíssimo em nosso favor, em favor da nossa consagração, da nossa preparação, para que um dia possamos estar juntinho com a Senhora, aí na glória que Deus te deu, para toda a eternidade. O nosso agradecimento ao Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, a Senhora Virgem Maria, a Senhora Santa Vó, o Senhor Irmão Aldo. O nosso abraço, o nosso agradecimento sincero por tudo, hoje e sempre. Amém. Vão com Deus, sejam felizes, sejam bem-aventurados. Até a próxima.